Fala galera, como é que vocês estão, beleza? Então, separei aqui um vídeo da Jovem Pan que o Mauro César dá uma declaração bem polêmica, né, em relação à rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Todo mundo sabe que amanhã é a Supercopa, é o grande jogo aí para iniciar a temporada, e os bastidores já estão pegando fogo há muito tempo. E o Mauro César, né, que todo mundo já conhece, o jornalista, deu uma declaração que os atleticanos vão ficar com um pouquinho de raiva, né? Mas ele não falou nenhuma mentira. Beleza? Vou deixar os créditos aqui do canal da Jovem Pan, né? Que é o vídeo é deles. Aqui na descrição, se você quiser se inscrever. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Deixar o like, ativar o sino, botão vermelho aqui embaixo. Dar essa moral pro nosso canal, beleza? Vou dar o play aqui. Vocês podem estar acompanhando aí, beleza? É o pré-jogo do bate-pronto para a Supercopa do Brasil, a final da Supercopa, Atlético Mineiro e Flamengo, e uma final que já começou cheia de polêmica. Atlético Mineiro querendo jogar em Belo Horizonte, Flamengo dizendo que não jogaria na casa do rival. E eu vou começar perguntando para vocês, Mauro César, primeiro aqui pra gente abrir, sobre essa rivalidade Flamengo e Atlético Mineiro. É impressionante, né? Eu me arrisco a dizer que se não for rivalidade regional, aquelas de Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians, Grêmio Internacional, é a maior rivalidade do Brasil. Você concorda? Boa tarde também, Mauro Betting. Boa tarde. Vamp, Vanderlei. E hoje o programa vai ter tudo sobre essa final da Supercopa. Eu acrescentaria uma palavra à sua frase. É a maior rivalidade unilateral do Brasil. Ela é do Atlético para o Flamengo. O Atlético não tem essa rivalidade toda. Olha, o torcedor do Flamengo não se incomoda com o Atlético como os atleticanos se incomodam com o Flamengo. Isso é histórico. E isso não muda e dificilmente mudará. E essa Copa do Brasil, com toda essa pataquada aí que vem de Belo Horizonte, reclamações, não quero jogar aqui, não quero jogar ali, aqui faz calor, ali tem mais torcida do Flamengo. Qualquer lugar do mundo, exceto Belo Horizonte, a região metropolitana ali da capital, e alguns municípios de Minas, alguns, porque no sul de Minas, por exemplo, você vai ter muito mais torcedores do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do que do Atlético, do Cruzeiro. Enfim, isso são fatos. Eu não estou aqui inventando nada, não estou aqui contando nenhuma mentira. Todo mundo sabe disso. Mas em qualquer região fora, ali a região metropolitana de Minas, e alguns municípios do interior, você vai ter mais torcida do Atlético do que do Flamengo. Então não tem como lutar contra isso, infelizmente. Agora, não, aí vem um dirigente do Atlético. Eu gostaria que fosse em Belo Horizonte. Você pode gostar de qualquer coisa, mas o que está escrito no regulamento lá é que o jogo seria em Brasília. Como acontece na Europa. Isso aí, gente, ninguém inventou nada. A CBF copiou as Supercopas que acontecem na Europa, né? A da Inglaterra, por exemplo. A Supercopa abre a temporada, o campeão nacional, o campeão da Copa da Inglaterra. Da Copa da Inglaterra, não da Copa da Liga, que é a segunda lá em importância, né? Quando o mesmo time ganha, como aconteceu agora há 2 anos, o Manchester City ganhou as duas. O Liverpool jogou contra o Manchester City, porque ele foi o vice-campeão da Premier League. Igualzinho aqui no Brasil. Na Espanha já é diferente, agora com os sauditas pagando 30 milhões de euros por temporada, que é uma quantia bem significativa, né? Eles incharam a Supercopa, colocam 4 times e vão jogar lá em Riad, na Arábia Saudita. Não por causa da grana, porque era também um confronto igual. A Copa da Itália, a Copa Itália, aliás, como é chamada, Copa Itália, ela acontece sempre em Roma. A da Alemanha acontece em Berlim. E a ideia era fazer a mesma coisa em Brasília, até para justificar um estádio que é um elefante branco, um estádio muito pouco utilizado, da Copa do Mundo de 14, que está lá em Brasília. Tanto que quando o Flamengo jogou as 2 edições anteriores, né? Em 2020 contra o Atlético Paranaense, 2021 contra o Palmeiras, e nunca houve essa discussão, vai ser aqui, vai ser ali, por que não pode, vai ter mais torcida. Então acho que essa é uma rivalidade unilateral, e acho que as pessoas que pensam assim, elas estão no Atlético, mas elas não respeitam o Atlético, porque elas apequenam o Atlético com picuinhas, e a gente fica falando de dirigente, de reclamação, de tapetão. Ninguém fala do Nacho, do Arrascaeta, do Hulk, do Gabigol, dos 2 técnicos que são estrangeiros, novos aqui no Brasil e que estão fazendo trabalhos que estão na fase inicial, Paulo Souza e Antônio Turco Mohamed. Por quê? Por conta de uma série de reclamações toscas. Agora teve uma última, assim que o jogo foi confirmado para Cuiabá, que foi do hotel. O Atlético reclamou porque o Flamengo reservou o hotel. Então, não foi, tinha informação privilegiada. Aí o supervisor do Flamengo deu uma entrevista para a Gabriela Moreira, amiga nossa, repórter lá do Grupo Globo, né? Ela escreveu no blog dela lá no site Globo Esporte, que o supervisor do Flamengo fez o quê? Quando ficou esse impasse, o cara pensou, bem, quais são as cidades onde pode acontecer esse jogo? Natal, Cuiabá, São Paulo, Paraná.
Belo Horizonte, sei lá, né? Brasília, e ele foi lá e bloqueou 60 quartos, algo parecido, em hotéis, de preferência dele, claro, em todas essas cidades. Então o cara fez um bom trabalho. Então o Atlético podia fazer o seguinte: contrata o supervisor do Flamengo. O Atlético tem lá os seus benfeitores, que colocam muito dinheiro, contratam os jogadores, contrata esse cara deve ser bom, né? Quer dizer, discutir isso, gente, estou ironizando, claro. Eu acho que isso só atrapalha o nosso futebol, a gente anda muito para trás, a gente já vive um atraso técnico, um atraso tático, e aí quando você tem um confronto que é esperado pelo nível das equipes, né? E você fica ouvindo só discussões de extracampo tão ingênuas, tão bobas, tão pueris, eu acho que isso é muito ruim para o futebol. Eu vou dizer, eu estou até meio de bode desse jogo por conta disso. Assim, a expectativa positiva minha já foi tudo embora. Porque é muita chateação. Isso me aborrece profundamente, porque não se fala do jogo, gente. Seria meio que uma forçação da rivalidade? Não. Meio que para forçar essa rivalidade. Vamos jogar agora, porque ela existe. Só que ela é unilateral. Você não vai encontrar... O torcedor do Flamengo, hoje, minha opinião, ele tem mais rivalidade com o Palmeiras do que com o Atlético. Sim. Nitidamente. Vê a rede social. Provocações e tudo, muito maior. Teve torcedor do Flamengo fazendo. Nós mostramos aqui na segunda-feira videozinho editado por rubro-negros com o Davidson e eu acho que o Fred, né? Dançando ali a musiquinha e tal, em Montevidéu, aí fizeram lá a adaptação. Eu acho que é muito maior, como já foi em outros momentos com o São Paulo há pouco tempo atrás. É sazonal. Por exemplo, Inter e Corinthians ficou aquela questão do DVD. Assim, das rivalidades interestaduais, a maior intensidade, a primeira é justamente Atlético e Flamengo. Pela final de 80, pelo jogo que não acabou no Serra Dourada de 81, pela semifinal de 87. O pacotão. Mas tem momentos. Né? E assim, por exemplo, Palmeiras e Flamengo nos últimos anos voltou aquilo que aconteceu em 79, que é um jogo fundamental, não para a história do Palmeiras, que nem ganhou o título, foi um intercampeão. Mas aquilo mudou a história do futebol brasileiro. Tirou o Cláudio Coutinho, enfim, treinador do Flamengo da seleção brasileira, e botou o treinador que meteu 4-1 no Flamengo no Maracanã, que era o Tele Santana. Então, assim, é muito de momentos. É mais ou menos isso, mal comparando até, porque rivalidade e isso é de cada um, é o que aconteceu muito entre Corinthians e Santos. Era uma rivalidade muito intensa, com aqueles 11 anos sem o Corinthians ganhar do Santos no Campeonato Paulista. É a única vez na história da imprensa esportiva que ela não foi corintiana. Porque ela ficou com um tabu, que era um tabu no Campeonato Paulista. Naquele período, o Corinthians ganhou 4 vezes do Santos, mas se contava, como se não existissem os jogos do Rio-São Paulo, coisa e tal. E ficou. Hoje, nos últimos anos, ficou uma rivalidade. Sabe a Operação Descida e Subida da Serra em São Paulo? Que tem 4 pistas ou 8 pistas. É muito maior a rivalidade de Santos para São Paulo do que de São Paulo para Santos. Ou da Vila Belmiro para a Neoquímica Arena. E é mais ou menos o que falou o Mauro. Assim, sempre foi muito mais do Galo para o Flamengo do que do Flamengo para o Galo. Mas... Claro que, assim, inclusive pelas pancadarias, são jogos maravilhosos, mas foram pancadarias dos dois lados. Os jogos de Flamengo e Atlético, de técnica absurda, mas foi uma pancadaria, uma selvageria, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, os da fase de grupos da Libertadores de 81 nem tanto, mas o jogo que não acabou ou foi até os 33 minutos do Serra Dourada, ali é uma violência. O Wright foi mal, mas foi todo mundo mal. Todo mundo deu porrada, enfim, uma longa história que eu trato até num livro específico sobre esse assunto. Mas é mais ou menos o que falou o Mauro, é uma rivalidade intensa, mas muito mais voltada do Galo em relação ao Flamengo do que o Flamengo em relação ao Galo. E acho até uma coisa que a gente falava fora do ar, Thiago, que é muito interessante. Eu acho que tem que ter o jogo. Baita mérito do Garot ganhar o brasileiro ter a Copa do Brasil, mas é pelo regulamento que se tem o jogo, que se tem o tiratema, e aí muito legal, se der Flamengo, pô, ganhamos de vocês, e se não der, pô, ganhamos de novo de vocês. Aconteceu isso inclusive no Rio São Paulo em 65, quando se fez a primeira academia, o Palmeiras ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno e cancelou as finais. O Palmeiras chegou a cogitar em fazer um jogo time A contra time B para o jogo de festa, e falou, não vamos fazer isso, né? Então eu acho muito legal você ter, mas eu acho que esse momento de rivalidade tem muito a ver com uma série de coisas. Sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, esses detalhes que foram discutidos aí, os caras estão brigando, inclusive, por van. Qual é a van que vai levar? Por cabeceira de torcida. Qual é a van que vai levar? Eu acho isso que eu estou falando, é uma forçação de rivalidade. Tudo para gerar clima externo. Tudo bem, eles estão brigando por isso, mas isso é uma bobagem mesmo, não cabe nada. O Flamengo não foi privilegiado, não foi informado antes que onde seria o jogo, eles estavam discutindo, estavam até brigando, né? Isso, sem dúvida. Mas dentro do campo, hoje, essa é a rivalidade. Se a gente recuar um pouquinho no tempo, a gente só falava que tinha 2 grandões no Brasil. 2 meses para trás, não muito tempo. 2 grandões, Palmeiras e Flamengo. É isso, não é? Isso. Palmeiras e Flamengo, essa é a força, só tem. Aí, aos pouquinhos, com investimentos, essa coisa toda, já metemos 3. Tem 3 grandões no Brasil. Flamengo, Palmeiras e Atlético. Claro que a gente considerou grandões
pela momento, força do cofre. Pela força do cofre, é claro. E além de tudo, no campo, nem eles não decepcionam. Então, eu acho que esse jogo, no campo, ele tem realmente um peso. Mas é só uma taça aí, pô, eu considero um amistosão. Pronto, amistosão, e acabou. É um direito, cada um considera o que quiser. Mas se tomar uma pancada, o Flamengo ou o Atlético, vai ter uma fumacinha. O que aconteceu com o Abel no passado. Isso, vai ter uma fumacinha, porque essas são as duas forças frente a frente. Uma coisa é jogar, o Atlético jogar com o Nogueirópolis lá de Minas e o Flamengo com o Madureira. Dois grandões, gente. Importante, com a cavalaria em campo. A cavalaria em campo, eu acho que é importante. Agora, essa bobagem de briga, dirigente é um negócio, dirigente só estraga. Dirigente só estraga. Então, a cavalaria toda. Viu? Eu acho que é um jogo importante para os dois. Você acha que os clubes não vão botar time titular? Não, saiu agora aqui que chegou uma suspensão, um bloqueio pro Atlético Mineiro, o CBF exigiu, talvez o Arana, o Nath Fernandes e o Guga não possam jogar. Por quê? Negócio de dívida. Dívida com o empresário, né? Dívida, né? Agora, isso que o Vanderlei falou, esses 3 atletas aí, eu acho que vai poder jogar. Isso que o Vanderlei falou é uma coisa importante, porque o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil passada. E todo mundo fala que o Flamengo não ganhou nada no ano passado. Todo mundo fala que o Flamengo não ganhou nada. Então é um título que quando você vence, no momento, interessa. Depois, todo mundo esquece. Só que é muito legal pela rivalidade. Não, é muito legal. Você vê, o torcedor do Flamengo vai ficar louco se perder pro Atlético. E o Atlético, como o Mauro disse, o torcedor vai ficar ainda mais louco se perder pro Flamengo. Mas é uma coisa maluca até pela história de regulamentos. Uma vez eu tava com o craque Neto fazendo uma transmissão de Supercopa da Espanha. Aí o Neto daquele jeito falou, pô, legal esse negócio da Supercopa. Podia ter no Brasil. Eu falei, teve? É mesmo? Teve. Quando? 91 foi a última vez. É mesmo? 91 e que jogo que era? Era o seu Corinthians contra o Flamengo. Sério? Teve esse jogo? Eu tava machucado. Eu falei, não, foi 1-0 gol seu. No Morumbi, o gol do título. Ele... Não lembro. Assim, e na hora interessa. E detalhe, foi na casa do campeão brasileiro, que era o Corinthians. Por exemplo, e cada dia mais assim, vai desvalorizando algumas coisas. Por exemplo, eu torço pro Vitória, comecei minha carreira no Vitória, eu sou Vitória. O que sobrou pro meu time rubro-negro? O Campeonato Baiano. Não tá na Copa do Nordeste, Série C do Brasileiro. E aí você vai ter que dar importância ao que tem pra disputar. Claro. Não vai ter que poupar. O Bahia tá na Copa do Nordeste, o Bahia caiu pra Série B, ainda pelo menos deu uma respirada que é rivais. Ou estamos na C e o outro tá na B. Não tá na Série A, então tá todo mundo ali, não tá no principal, né? Aí você começa a falar, o Campeonato Paulista não vale nada, o Carioca não vale nada. Daqui a pouco eu tô vendo um momento de Libertadores não vale nada. Daqui a pouco Copa do Mundo não vale nada. Porque o cara falou assim, o Campeonato Brasileiro, pra mim o Campeonato Brasileiro... Só ganhou Libertadores. O cara falou, só ganhou Libertadores, só ficou com o brasileiro. Só tem aconteceu. Colegas nossos falaram que o Palmeiras ganhou o prêmio de consolação porque foi campeão brasileiro em 2018. O que quando o Brasileirão vira consolação, vai valer. Você viu que a gente não falou aqui de taça, né? O cara vai pôr a taça lá na galeria dele. Nós estamos falando de um negócio que é vivo mesmo, que é a rivalidade. Igual o Campeonato Paulista. O grandão vai jogar com o timinho lá, ele perdeu, não sei o quê, mas quando tem um clássico, o cara tem peso, porque é rivalidade, cara. É o dia seguinte, é na conversa. Se você analisar friamente, tudo bem, não é para parar a Bolsa de Nova York, eu sei disso. Mas, sem dúvida, a rivalidade é viva, cara. E dá dinheiro da mídia, desse papo. É legal, que o Flávio Prado fala, é verdade mesmo. Tem campeonatos que é para uns e para outros. Por exemplo, assim, você acha que o Bahia vai ser campeão brasileiro? O esporte? Não, mas no modo agora que tá? Hoje não. Então o que, meu filho? Eu vou jogar o campeonato estadual, tenho que ganhar porque é minha rivalidade local. Vou ganhar a Copa do Nordeste e no brasileiro fazer de tudo para não cair. Ou como fez o Fortaleza, que o grande Copa do Brasil para chegar da Libertadores. Mas agora, é um torneio menos valorizado do que merece. Eu acho que a Supercopa deveria ser valorizada. Eu acho que ela está ganhando. Você tem o campeão do brasileiro, o campeão da Copa do Brasil. É a terceira edição seguida, né? Depois disso, longo hiato aí, o Mauro lembrou lá nos anos 90, parou, voltou agora. Mas assim, quando a cartolagem começa a interferir dessa maneira, ela atrapalha. Claro. Porque
Por que o jogo é esperado? Porque os jogadores são bons, os times são fortes, tudo mais. Então a expectativa não é pelo que o Cartola vai falar, ou o outro lá que reservou lá o hotel, não sei aonde. Ninguém quer saber dessa porcaria. O cara quer saber do jogo. Quem que vai jogar, como vai sair, vai jogar bem, vai jogar mal, vai ter pênalti, não vai ter pênalti, é pênalti. Novos técnicos. Tem um monte de coisa que acontecer dentro do campo. Então quando isso acontece, você esvazia. Quer dizer, essa disputa, ela ao invés de ser valorizada por ser não digo uma abertura da temporada, porque na prática não é. Mas um primeiro jogo, um primeiro confronto relevante, interestadual, por acaso, poderia ser estadual, mas de dois times importantes do momento, num momento fortes, né? Por isso lá estão. Isso fica de lado. Então fica difícil até você consolidar uma tradição para fazer com que ela daqui a 5, 6, 10, 15 anos, se ela seguir, né? Ela tenha um peso maior. Eu acho que ela tem a sua relevância, só que ela tem uma relevância menor. Simples assim. É uma coisa nova. Ela vai perdendo, o efeito dela dura pouco. O efeito de um título da Libertadores ou de um Brasileirão, esse dura muito, né? Até da Copa do Brasil, né? Dá uma onda, Mas a Copa que o Palmeiras vai jogar é um jogo só e Não, de volta? 2 jogos. 2 jogos, é semana que vem, A né? Recopa Sul-Americana. Então, galera, se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva no canal, botão vermelho aqui embaixo, deixe seu like e ative o sino, beleza? Tamo junto.